exclusivo. O SBT Rio mostra agora como funcionam as políticas de enfrentamento nas favelas do Rio. De um lado, bandidos fortemente armados monitoram cada passo dos agentes durante as operações. Sim, eles têm o famoso casa mais vigiada, tem a polícia mais vigiada do Brasil pelos bandidos. Já não bastassem as facções, as polícias civil e militar são monitoradas diariamente. A gente vai mostrar nessa reportagem exclusiva pelo poder paralelo. É o poder paralelo dos narcotraficantes contra o poder limitado das instituições policiais. E no meio dessa realidade, moradores à mercê das políticas de segurança pública, que há décadas não conseguem acabar com as atividades criminosas. A balança não está pesando para o lado certo. A reportagem completa é do Jackson Silva, com produção de Bruno Assunção. Rodou. Um trabalho arriscado. Policiais militares seguem pelos becos e vielas. Tá aqui na esquina. Orlagem. A imagem é feita por uma câmera acoplada no colete de um policial militar. Uma ação com cautela, afinal, o risco de ser atingido é grande. Os grupos são observados a todo momento e também ameaçados. Vou ganhar o poste aqui. Um desafio para entrar e sair das favelas controladas por traficantes. Nem mesmo o policiamento aéreo escapa. Agora ele vai vir pra cá, ó. Tá lá no mato, ele vai lá. Ele chegar aqui, ele vai tomar o dele, pega a visão. O objetivo é derrubar a aeronave. Ó. Pegou a visão, pai? Pegou a visão, pai? Eita! Vai cair. Chegar muito perto, vai cair. Os chamados olheiros do tráfico vigiam a todo momento os agentes 24 horas. O valor pago varia entre R$ 250 e R$ 550. A estratégia dos bandidos funciona como uma empresa. Os criminosos têm até dias de folga. O descanso acontece 2 vezes ao mês. Esse criminoso relata um dia sem operação na favela. Dia lindo, entendeu? Uma paz na favela. Mas essa realidade dura pouco. Logo volta a rotina do alemão. O objetivo é garantir a venda de drogas e os roubos de cargas. Foi. Se não houvesse essa resistência, não teria confronto armado, não teria a letalidade que caracteriza tanto a segurança pública do Rio de Janeiro. Se eles se entregassem ou se eles fugissem das operações policiais, como algumas facções possuem essa característica, nós não teríamos esse nível de enfrentamento que nós vemos aqui no Rio de Janeiro. Nesta rua, é possível ver pelo menos 3 traficantes fazendo a ronda. 2 deles usam fuzis. A área de mata também é usada pelos criminosos. O local é conhecido como Inferno Verde. Repare que os bandidos estão com roupas camufladas e toucas. Um território totalmente sem lei. Em cima de motos roubadas, eles parecem dividir drogas. Logo depois, um dos traficantes sai em alta velocidade pelas ruas do Complexo do Alemão. Em outro ponto, bandidos armados. O grupo faz até chamadas de vídeo para informar a rotina do trabalho. A droga é consumida na frente das crianças. Eles não estão nem um pouco preocupados se eles estão vendendo drogas ou usando drogas ou desfilando com armas na frente de crianças, de adolescentes e de jovens. Absolutamente. O que nós temos exatamente hoje é uma cultura de violência implantada nessas comunidades. Esses traficantes acabam sendo modelos para uma juventude que não tem direcionamento, que não tem uma preparação para aquilo que eles precisam ser como um cidadão de bem, como a maioria dos moradores de comunidades são, e que precisam contribuir para a sociedade que eles pertencem, ou da sua própria comunidade.
As favelas do Alemão e da Penha são alvos da polícia carioca. No dia 31 do mês passado, as tropas de elite das polícias civil e militar fizeram buscas por traficantes de outros estados. Gente, eles não estão pensando ali na criança, gente, pelo amor de Deus, que é isso, gente? Eles estão dando muito tiro. O ataque veio logo na entrada. Somente no Complexo da Penha, há pelo menos 16 traficantes de outras regiões do país. Desde a década de 1980, as quadrilhas de narcotraficantes se consolidaram e invadiram várias favelas do Rio de Janeiro para vender drogas e proteger os armamentos. O que nós estamos vendo no Complexo do Alemão nada mais é que a manifestação dessa estratégia que, em razão de políticas equivocadas ao longo de todo esse período, não conseguiu debelar o problema, mas conseguiram, de alguma forma, conter o avanço dessas facções. Segundo a Polícia Militar, as ações de combate ao tráfico de drogas acontecem diariamente. De acordo com a corporação, há reforço em vários pontos dos complexos da Penha e do Alemão para evitar roubos de cargas. Toda vez que houve alguma interrupção nessas operações sistemáticas por parte da Polícia Militar, principalmente da Polícia Civil, o que ocorreu não foi uma diminuição da venda, nem diminuição da violência. Pelo contrário, a ausência da atuação constante das instituições policiais fez com que esses criminosos se tornassem mais audaciosos, que expandissem o território, invadindo outras áreas na cidade do Rio de Janeiro e no próprio estado. Jackson Silva, Bruno, o Storani falou dois pontos muito importantes. E depois eu vou debater, que o Jackson está ao vivo aqui. Ninguém nunca falou que operação policial era a solução. É parte de conter o avanço. Você tira a operação policial, que já é parte de uma peça importante, né, Carlos? Para se combater o narcotráfico, milícia no Rio de Janeiro, você tira a peça que os caras queriam para expandir. Em qualquer lugar. Em não é qualquer só em lugar. comunidade. Não é só em comunidade. Se você tirar o policiamento da esquina, vai ter acontecer. problema ali. Porque a solução não vai ser polícia. O grande problema aqui é que não enxergaram o tamanho da bomba que estavam armando. Ou enxergaram e esse era o objetivo. Eu me pergunto sempre, não tenho coragem. Porque é muita incompetência, né? Ou é muita incompetência, ou é não entender da história, ou muita gente fatura com sangue. Eu vou ser bem clara contigo. Muita gente fatura com a desgraça do pobre. Acho que é incompetência misturado com descaso, misturado com roubalheira. Porque, Isabelle, assim, a igreja falha, a educação em colégio, em casa falham, tudo falha, empregabilidade, tudo falha. E aí você quer resolver com a segurança pública. A gente fala isso há muitos anos. Isso é uma grande mentira que a gente vive. Olha uma grande só. hipocrisia, que eu acho que você falou a palavra certa. Mas não vamos a gente tem que abrir muito conter, leque. a gente tem que conter o que está acontecendo e trabalhar para que daqui a 20, 30 anos a gente não tenha esse problema. Traz Jackson Silva para essa história. Traz Jackson Silva para essa história. Que vai falar por ele e por Bruno Assunção, que é o produtor dessa história. E que trabalham tanto, você é técnico, porque é delegado, eu e Jackson e Bruno, jornalistas. Ninguém nunca disse que operação policial, tiroteio, era a solução do negócio. Claro que não, pô. Mas nenhum de nós, como jornalista, falamos que não tirar a operação ia acabar o tiroteio. E muitas vezes fomos criticados por isso. E não tem problema. Não tem problema. Mas o que aconteceu o tiroteio continuou. Eles avançaram. Não teve o bloqueio da polícia. Conforme eles se expandiram, eles se encostaram e aumentou o pipoco. Aumentou e a tendência a aumentar. Porque chegou mais arma. O poder ficou maior de exploração do povo pobre na favela. Eles ficaram mais ricos e o desafio é ainda maior. Jackson Silva. Se fortalecer, Isabelle, com traficantes de outros estados se uniram e, logicamente, o arsenal também aumentou.
Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. Isabelle, só para contextualizar quem está assistindo a gente, estamos aqui ó, no acesso à comunidade Nova Brasília, aqui é a Rua Nova, tá? A gente gravou a passagem lá em cima, é o momento que o repórter aparece na reportagem, só que tivemos que descer, até porque lá em cima, sabe como é que é, né, Isabelle? Embora tenha a polícia militar, mas é uma área perigosa. Agora, Isabelle, só falando sobre esse contexto que você acabou de dizer. As operações, elas ficaram menores, né, durante a pandemia que aconteceu. Logicamente, o tráfico se fortaleceu. Mas também tem a questão do armamento. Eles entram pelas fronteiras. Só que, Isabelle, quando você pega um bandido, vamos lá, ele roubo de cargas ali na Maré. Ele não está roubando mais com pistola. Ele rouba com o quê? Com fuzil ou com metralhadora. Só que, lamentavelmente, a justiça favorece. Ela não aplica, Isabelle, a justiça no bandido porque está com uma arma, está com um fuzil. Ele simplesmente roubou. Então, ó, vamos aplicar. Então, ele vai pagar porque ele roubou. Mas não paga simplesmente porque roubou com o quê? Com um fuzil. Entendeu, Isabelle? Eu até apurei isso com especialistas que falaram sobre isso. Então, como é que você pode punir a pessoa pela criminalidade, mas não olhar o que ela leva na mão? Ela assalta as pessoas, intimida as pessoas com fuzil, mas na hora da lei, ela só é punida apenas pelo roubo e não pelo fuzil, Isabelle Beleza. Agora a gente está vendo aqui, a gente está vendo as imagens, ô Carlos, muita gente vai perguntar, que é a questão do mote que a gente conseguiu aí na reportagem. Na hora que chegar aí no pedacinho em que eles monitoram a polícia não é de hoje e não é besta, lembra até que eles se utilizaram de uma contra-informação da Torre da Civil, lembra disso? Que eles falavam, tal, na verdade a observação era de dentro da Maré, de dentro do Mandela. Enfim, não vou lembrar aqui porque é muito específico mesmo, capaz de você não lembrar, acho que ninguém lembra. Eu tenho uma memória para algumas coisas e poucas para outras. Mas a questão de ser monitorado, várias vezes a polícia, por exemplo, na área de milícia, retira os famosos Big Brothers, né? Ali de monitoramento da polícia. O BOP já teve uma imagem. Essa imagem aí deles do alto não é novidade, mas é uma imagem que é exclusiva quando você vê como o cara faz e o monitoramento e o material exclusivo do SBT Rio de como eles agem, que é para matar, é para causar, é para monitorar a chegada da polícia. Aumenta o risco da letalidade policial? Sim, tanto é que a gente teve o André policial que morreu durante aquela operação na Jacarezinho. Enfrentamento à altura, né? Ó, esse daí, deixa eu ouvir. Pode soltar. Aquela... Mas, mais do que isso, não é a possibilidade, entendam vocês, de matar o policial, que ele vai matar. Mas é provocar o tiroteio, né? Ter uma visão para provocar o tiroteio, do qual a polícia tem que tomar cuidado, e eles não, porque tem o morador, para conseguir que o chefão escape da área. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu acho que deve ter tido alguma informação um pouco truncada. O bandido, ele paga pelo... ele camuflado ali, essa imagem é boa demais. O bandido paga sim, quando ele está portando uma arma de fogo, ele paga ou aumentando a pena do crime de roubo, ou somando mais o porte ilegal, enfim, se for porte, se for posse, então ele consegue, né, no caso, ser punido por isso. O que ocorre é que as leis são muito benéficas em relação a crimes que estão acontecendo aqui. As pessoas estão se preocupando muito em fazer leis para algumas coisas e não estão se preocupando em aumentar algumas penas de crime. Essa é a minha visão, tá? Eu acho que as leis aqui, elas dão muita margem para o cara ter uma outra chance. O Storani ali, até mandar um abraço pro Storani, meu camarada. O Storani falou uma coisa ali, que eles estão traficando na frente de crianças. Antigamente, né, tinha um certo romantismo que o traficante, o vagabundo da comunidade, ele respeitava a comunidade. Só que hoje, eu venho notando que com essas facções, o cara muda tanto de lugar que ele já não conhece a Dona Maria da Pipa, o seu Zé do Sacolé. Então ele não respeita mais aquela comunidade, porque ele não nasceu ali, normalmente. Ele não viu aquele pessoal quando ele era pequeno, ele não respeita mais aquele pessoal, os moradores. Então, ele pega a filha dos outros para fazer o que ele quiser. Carlos. O quê?
com a intimidade que a gente tem de muito tempo, posso falar? Claro. Balela. Sabe por quê? Não, só tô falando um comentário que ele falou ali. Posso falar bem a verdade? Exatamente, eu era repórter, foi uma das últimas reportagens e tem um fatídico caso que eu não vou citar aqui no jornalismo, que acontece em 2009. Olha quanto tempo isso. Eu entro para fazer uma reportagem no Complexo da Maré. Sim, mas isso é muito antes, eu tô falando de 40 anos atrás. Mas ainda assim tinha esse romantismo. Calma, vou chegar lá. Carlos, eu vou falar pra você. Eu fui gravar uma reportagem. A criança saindo com autorização, que eu tinha que estar ali. Eu estou gravando a passagem, como disse o Jackson, e eu tô na rua. Não passava nada, porque eu tava vendo os movimentos, né? Os meninos. Mas eu, repórter, tô eu ali gravando. Nisso vem uma criança, porque é na escola, e fala, tia, tem uma carteira ali. Eu falei, carteira? Uma carteira de escola, uma mesa de escola. Aí eu falei, mas qual é o problema? Não, o moço tá vendendo droga ali, tia. Ele tá aparecendo, ele tá bravo com você. Eu tive que ir, estou falando, eu fui até o Noia, que tava bem Noia, com uma mesa de escola, que era da escola dessa criança, com vários pós. Ai de mim se filmasse aquilo. Claro que não. Você vai virar e vai falar o quê? Ai de mim se falasse, ô delegado, eu estou aqui, ia ser morta. Claro, pô. Né? Eu, Luiz Gonzaga, repórter cinematográfico, vai lembrar muito bem disso, que trabalhou e foi meu cinegrafista da vida inteira. Eu falei pra ele, moço, eu tô gravando aqui, é o único local que eu posso andar aqui. Ó, o senhor tá aparecendo na minha imagem. Ele, peraí, com a ajuda da criança, ele puxou aquele negócio. E eu gravei aquilo. Eu falo e não tenho medo. Então, assim, não é agora que a gente tá vendo crianças convivendo, porque isso que você falou, realmente, não existe mais aquela, porque eles eram da área, eles conheciam a dona Micoca, conheciam não sei o quê. Houve uma transição em relação Exatamente. A isso. Mas eles não tinham cuidado nenhum. Os caras que hoje estão morrendo pelos chefões, porque são esses que morrem, são esses que ajudaram a puxar a carteira 10 anos atrás e conviveram já com essa realidade. E conviveram com esse absurdo. Entendeu? É isso que me dói. E tem gente achando que não é. Não tem e nunca teve. Mesmo com o assistencialismo que existia, que você falou, o que eu tô querendo te dizer, piorou, sim. Não, o que eu tô querendo te dizer é que a gente chega na delegacia e a gente às vezes vai interrogar, por exemplo, um senhor de idade, né? Teve algum problema? Falou, não, olha só, fulano tava lá, esse aqui eu não conheço, mas aquele lá eu dei expor. Vai ficar fumando na minha casa, cheirando na minha frente da minha casa. Não, que eu vi criança. Sai daqui. Então, e o cara atende. Sim, o cara dá expor e o cara sai. Por Sim. quê? Porque viu crescer, viu... Então, assim, isso não foi uma transição. Mais, tá? Por isso que eu tô falando do estourante. Isso foi uma transição que foi acabando, entendeu? Até o negócio de não pode roubar na nossa área. Mas tem gente que fala que até hoje, cara, não, da comunidade, os caras... Não, os caras não atiram em ninguém da comunidade, os caras não atiram. Isso aí que é balela. Ô, Jackson Silva, que você já veio com a sua resposta pronta, que você tava aqui, ó. Isso é igual eu. Que a história do fuzil, você queria responder, você não me respondeu a pergunta que eu vou fazer pro Jackson agora. Jackson, esse monitoramento que você traz com exclusividade na matéria do Bruno, é o seguinte, muitas vezes as pessoas pensam, e é também a casa-mata que o Jackson mostra sempre, que é pra matar a polícia, pra tal, mas é também pra bancar o caos, porque tem uma visão privilegiada da polícia, população no meio, pro grandão dar no pé. É estratégia. Facções rivais também não vai te matar, que você tá falando não invadirem aquilo ali, entendeu? Jack, fala! É isso aí, Isabela. É estratégia para intimidar a polícia e também para que os moradores fiquem com medo. Agora, falando um pouquinho sobre essa observação que eu falei ali do Storani, ele que falou comigo, inclusive hoje pela manhã, tá, Isabelle, sobre essa questão do roubo. Nem todos, tá, são punidos porque estão com fuzis. De acordo com o Storani, alguns são beneficiados porque só roubou, mas não aplicam também o fuzil que estava com ele. Só para esclarecer isso, que há realmente informação sobre a legislação. Também buscamos informações sobre a investigação do tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro. Então, de acordo com a Polícia Civil, essas armas vêm de fora do país.
principalmente de Israel e da Argentina. Agora, com relação aos fuzis, como é que eles chegam aqui, Isabelle? Eles chegam de peças separadas. Então fica muito mais fácil para montar aqui. E segundo a perícia da Polícia Civil, eles não têm como identificar a marca do fuzil. Sabe por quê? A marca é falsa. Tudo para dificultar a operação e a investigação da Polícia Civil, Isabelle Benedito. Parabéns, Jack, pelas informações, pelo trabalho, pela reportagem, seu e do Bruno, que eu vejo que vocês estão há dias decupando todo esse material para trazer com exclusividade no jornal que te mostra tudo. E tem opiniões, fala isso, fala aquilo, delegado dá opinião, eu concordo, não concordo. Delegado tá aqui querendo responder, nervoso com os códigos. Tô não. A gente responde, fala, aí faz isso e aquilo. E assim a gente faz o jornalismo que todo mundo assiste há muito tempo. Valeu, Jack. Consertou. A tua espuma tava torta desse microfone, que eu tava com um toque. Eu tava assim, ó, querendo ajeitar aqui na minha mão mesmo. Valeu, tá certo. É novinha. Eu vi que é novinha, bebê. É novinha. Um beijo pra você, Jack. Cuidado aí.